Tudo bem, galera? Tudo bem, pessoal? Chegando para analisar juntamente com vocês a rodada do Campeonato Brasileiro, a 23ª rodada. Teve jogos na quarta-feira, teve jogo na quinta, jogos nesse sábado e só vai terminar na segunda-feira com mais 3 partidas. Lembrando o seguinte, dos times que estão disputando a parte de cima da tabela, o Internacional foi o único que tropeçou nesta rodada, porque o Inter empatou com o Atlético Goianiense em 0-0 lá em Goiânia, o São Paulo bateu o Bahia por 3-1 em Salvador, o Palmeiras fez tema de casa, venceu por 3-0 o Atlético Paranaense e o Santos na Vila 4-2 para cima do Sport Recife. Vamos então juntos analisar como foi até agora a 23ª rodada, a quarta do retorno. Não esqueça, se inscreva no canal do Paulinho, dê o seu like, o joinha pro Paulinho e também ative as notificações, toque o sininho para você receber as novidades do canal do Paulinho. Então, roda a vinheta. Na tela, a tabela atualizada para você até o momento desta 23ª rodada, que tem um clube crescendo e muito na competição, que é o São Paulo, já é segundo colocado, 41 pontos, olha só, 21 jogos tem o São Paulo, o Galo é líder, um ponto a mais, 42-41, mas o Atlético tem 23 jogos já disputados contra apenas 21 do São Paulo. São Paulo que tem, nesta semana agora, na próxima quinta-feira, o jogo contra o Goiás lá em Goiânia e depois na outra semana, dia 9 de dezembro, o São Paulo recebe o Botafogo no Morumbi. São os 2 jogos atrasados que tem o São Paulo até o momento no Campeonato Brasileiro. 65% de aproveitamento tem o São Paulo, melhor aproveitamento até agora. O São Paulo logo vai assumir a liderança da competição. Para ter uma ideia, o São Paulo do Fernando Diniz não perde há 14 jogos no Brasileiro. Essa sequência invicta tem 7 vitórias e 7 empates, portanto, o time do Tricolor Paulista aí, time lá do Morumbi em São Paulo, que nesse momento está sendo aí o grande favorito para a conquista do título. Claro que faltam ainda mais 15 rodadas para terminar a competição, 17 jogos para o São Paulo, mas mais 15 rodadas. De qualquer forma, o São Paulo está pintando aí como o grande favorito para a conquista do título nessa temporada. Dos times que estão disputando, na verdade, a parte de cima da tabela, como destaquei na abertura aqui do nosso vídeo, o Inter foi o único que não venceu, né? Porque o São Paulo bateu o Bahia em Salvador, o Palmeiras fez tema de casa, venceu o Atlético Paranaense por 3-0, o São Paulo fez 3-1 lá em Salvador. O Palmeiras 3-0 em casa contra a equipe do Atlético Paranaense. E o Santos derrotou por 4-2 o Sport Recife na Vila. O Inter ficou apenas no empate. O Inter é o quarto colocado, tem 37 pontos na tabela, terminou, na verdade, o sábado nesta posição em quarto lugar, mas talvez não termine a rodada em quarto lugar. Até porque segunda-feira agora, à noite, a partir das 8 horas, no Maracanã, o Fluminense recebe a equipe do Bragantino. O Fluminense, no momento, é o 7º colocado, tem 35 pontos na tabela. Se o Fluminense vencer, vai a 38, ultrapassa o Inter, portanto, se o Fluminense vencer, o Inter fecha a rodada na 5ª posição. É certo o seguinte, ou o Inter vai ser 4º colocado, ou vai ser 5º ao final da rodada. O momento do Inter que não é nada, mas nada bom na competição. Últimas 6 partidas, o Internacional não venceu. Para ter uma ideia, nesses últimos 6 jogos do Brasileiro, são 3 empates e 3 derrotas do Internacional. Nas últimas 6 rodadas, apenas 16% de aproveitamento. O momento é preocupante do Inter na tabela. 3 jogos com o Cudê, 3 jogos com o Abelão / Leomir. O Leomir que está sendo, no momento, técnico interino, enquanto o Abel se recupera da Covid-19. Com o Cudê, o Inter acabou empatando no Beira-Rio com o Flamengo em 2-2, perdendo para o Corinthians lá em São Paulo por 1-0 e empatando no Beira-Rio 2-2 com a equipe do Curitiba. Então, 3 jogos com o Cudê, os últimos jogos do Cudê, 3 partidas, 2 empates, 1 derrota. Os 3 primeiros jogos do Abelão, agora no Brasileiro. O Internacional perdeu para o Santos na Vila por 2-0, perdeu para o Fluminense de virada no Beira-Rio por 2-1 e empatou agora nesse fim de semana, nesse sábado, com o Atlético Goianiense lá em Goiânia em 0-0. Portanto, repito, últimas 6 rodadas, apenas estão somente 3 pontos conquistados pelo Internacional em 6 rodadas, em 18 disputados, o que dá 16% de aproveitamento. E para ter uma ideia, na próxima rodada o Inter vai pegar simplesmente o líder, vai jogar contra o Atlético Mineiro lá em BH. O Grêmio joga segunda-feira, nessa segunda-feira, a partir
das 6 da tarde na Arena, jogo atrasado da sexta rodada contra o Goiás. O Grêmio no momento é o 8º colocado. Na melhor das hipóteses, ao final da rodada, vencendo o Goiás, o Grêmio vai terminar em 7º lugar. Porque, meu Paulinho, vai para 37 pontos. O problema é o seguinte, ó, o Inter tem 37, o Palmeiras tem 37, o Santos tem 37, só que os três têm 10 vitórias. O Grêmio tem 34 pontos e 8 vitórias. Se vencer, vai a 37 pontos e 9 vitórias. Então, consequentemente, já vai ficar atrás aí do Inter, do Palmeiras e também da equipe do Santos. O Grêmio, na rodada agora, briga com o Fluminense pela 7ª posição. Para o Grêmio ser 7º, primeiro, tem que vencer a partida, né? Em vencendo a partida na Arena na próxima segunda-feira, vai torcer para que à noite, na segunda-feira, o Fluminense não vença em casa, não derrote o Bragantino. Se o Grêmio vencer o Goiás e o Fluminense não derrotar o Bragantino, se der empate ou vitória do Bragantino, o Grêmio vencendo na rodada vai terminar em 7º lugar. Se o Grêmio empatar ou se perder em casa para o Goiás, aí o Grêmio fecha a rodada justamente onde está, que é na 8ª colocação. Por falar em Vasco da Gama, abrindo aqui a zona de rebaixamento, o Vasco joga também na segunda-feira contra o Ceará às 6 da tarde lá em São Januário. O Vasco tem a obrigação de vencer o jogo na segunda-feira, derrotar o Ceará. Caso contrário, ele nesta rodada não sai, o Vasco da Gama, da zona de rebaixamento, porque se o Vasco empatar com o Ceará, por exemplo, vai empatar com o Sport em pontos, 25-25, mas o Vasco tem 6 vitórias apenas contra 7 do Sport. Então, para sair nesta rodada da zona de rebaixamento, tem que necessariamente o Vasco vencer a partida. Vasco, Coritiba, Botafogo e Goiás hoje, os 4 últimos caindo para a Série B da próxima temporada. Tá certo, pessoal? Não esqueça, hein? Faça a sua inscrição no canal do Paulinho, no Plantão do Paulinho, ative as notificações, toque o sininho para você receber as novidades do canal do Paulinho e, claro, dá um like, dá um joinha. Paulinho, falou, pessoal? Grande abraço.